Olá! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um dia para falar um pouquinho com vocês hoje. Vamos iniciar a nossa live nesta terça-feira, dia 2 de junho. Meu Deus, já estamos em junho! Esse ano tá complicado, né? A gente já passou meio ano, vocês perceberam isso? Eu não percebi, foi muito rápido, né, gente? Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Docol. Nós já vamos iniciar em breve. Nós sempre entramos um pouquinho antes para que vocês possam equalizar o volume do som de vocês. Hoje é um tema bem bacana, tá? Hoje é bem legal falar sobre os mitos e verdades sobre sustentabilidade, até porque essa semana é uma semana ímpar, né, gente? Então, logo mais nós vamos falar sobre sustentabilidade de volta hoje nós teremos uma convidada especial diretamente do Rio de Janeiro. Ela vai se apresentar, daqui a pouco eu vou chamar ela aqui pra gente já começar a falar sobre esse tema. Estou aqui eu, Otto, mais uma vez junto de vocês aqui nesta sala. Aqui atrás de mim tem uma Vitalis, nossa purificadora de água. É um produto mega fantástico que te entrega água pura de verdade, né? Então eu estou aqui já fazendo uma propaganda aqui, ó, do nosso produto, do produto Docol. E enquanto nós estamos iniciando, enquanto as pessoas estão entrando nesta live, é legal falar para os nossos arquitetos, os designers, os nossos decoradores, os arquitetos, todo mundo que faz especificação técnica. Você sabia que a Docol tem um setor de especificação? E esse setor te ajuda a especificar o que você precisa para o seu projeto. Se você tiver dúvida sobre metais, sobre torneira, sobre misturador, se você tiver dúvida sobre inox, né, sobre cubas de inox, sobre produtos de inox para a sua cozinha ou para a sua lavanderia, se você tiver dúvida sobre qual bacia sanitária escolher, procure uma das pessoas do nosso time de especificação e relacionamento. Nós temos aí um time espalhado por todo o nosso Brasil, desde o norte até o sul, do leste ao oeste. Nós temos um time de especificação para ajudar você se você tiver dúvida no seu projeto. E, gente, é de graça, tá? Não paga nada. É a Docol te ajudando sempre a especificar melhor. E sabe o que é bacana de falar de especificação? É que por estes dias agora em que todo mundo está em casa, as pessoas estão ficando mais em casa, estão percebendo a necessidade, né, de ter uma torneira maior na hora de lavar a louça, para não ficar batendo com a panela, ou até mesmo na hora de lavar a mão, né? Às vezes a torneira é tão baixinha. Então, o papel do especificador, né? Eu também sou especificador. O papel do especificador é te ajudar a escolher o metal, a louça, a bacia correta para usar na tua casa. E sabe o que é legal? A gente tem ouvido muitas pessoas falando: nossa, eu não tinha percebido que a minha bacia sanitária não leva toda a sujeira na primeira descarga. Porque antes a pessoa ia trabalhar, então não via tudo acontecer o tempo todo. Agora as pessoas estão usando mais as coisas de casa e usando mais a sua casa por conta do home office. Então, tem percebido a necessidade de trocar uma torneira, de trocar uma bacia, e nós temos um time de especificação técnica espalhada pelo país todo aí. Muito bem, então já estamos chegando às 8 horas, sejam todos bem-vindos à nossa live. É com grande prazer que nós estamos aqui de volta para falar sobre sustentabilidade, e hoje com um tema bem bacana sobre os mitos e verdades da sustentabilidade, né, sobre sustentabilidade. E nós vamos ter uma convidada bem especial. Ela vai se apresentar, mas eu já adianto para vocês que é a Isa Valadão. Ela, que tem um currículo fantástico, vai estar aí presente. Eu já vou convidar ela também para começar. Eu sou o Otto, faço parte da especificação técnica, e agora nós vamos chamar a Isa. Vamos lá, vamos procurar a Isa aqui e vamos chamá-la. Vamos lá. Muito bem, gente, que bom que vocês estão entrando. Eu não estou encontrando a Isa. Muito bem. Isa, cadê você? Muito bem, gente. Sejam todos bem-vindos. É sempre muito legal ter todos vocês aqui.
Pera aí, gente, que eu tô achando a Isa aqui para nós iniciarmos nosso tema de hoje, né? Que legal que vocês estão entrando já nessa terça-feira. Como está a região de vocês? Nós estamos aqui em Joinville, Santa Catarina. Hoje está fazendo um frio, bem frio. Hoje está 15 graus, tá bem gostoso. A gente está bem feliz com essa temperatura. Vocês sabem que aqui no sul sempre tem essa friaca, né? Agora que a gente está começando o nosso inverno, por felicidade está chovendo. Então nós tivemos um problema de seca aqui. Agora sim. Aqui nós tivemos uma seca recente aqui em Santa Catarina, então, né, agora está chovendo, então faz muito bem. Olá, Isa! Como vai? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo jóia? Tudo jóia. Meu, é um prazer Ah, tê-la conosco nessa noite de terça-feira de junho. Eu tava falando aqui, já é junho, Isa. menina, e a festa junina que a gente vai perder esse ano? Só tô Eu acho, pensando nisso hoje. eu também, as pessoas não podem, a gente não pode fazer festa, né, galera? Mas sei que muita gente vai fazer festa clandestina, eu Eu acho, vou fazer dentro de casa, porque eu com a me sua família. recuso a ficar sem festa junina. Adoro. Não sou de festas, mas festa junina é comigo mesmo. É isso aí. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, Isa. Muito obrigado por você ter destinado o Eu, seu tempo, tirado um tempo para estar conosco. eu que agradeço, estou imensamente feliz de estar aqui com essa equipe maravilhosa. Tem um monte de gente entrando. O pessoal tá rindo, eu acho que é da minha festa junina em casa. Mas é É, verdade, gente. Eu falo assim, tem um monte de gordinho por aí que fala que não sabe por que que é gordo. Eu sei, porque eu gosto de comer. Então, assim, e festa junina tem, milho verde, adoro. Doce, adoro. Canjica da branca, doce, adoro. sei. Tudo que leva amendoim, adoro. Então, tudo tem na festa junina. Não dá para ficar sem, não dá. Então Gente, vai ter em casa, vai ter. é uma festa típica brasileira, né, gente? Pelo amor de Deus, como a gente vai Adoro, fazer? muito, muito, muito bom, muito bom. Festa junina é muito bom. E eu acho que esse friozinho de ter esse calor humano, eu tenho muitas recordações legais da festa junina da escola. E aí eu sou mãe de dois meninos, e aí eu me divirto nas festas juninas da escola, boto Maria Chiquinha, me Ai, que pinto. legal. É o momento que eu tenho, né? É Aí, isso ó, a aí. Vitória Batista falou que milho verde é o melhor. Adoro milho verde, Eu também acho. muito bom. Eu gosto de É. paçoca, né? E paçoca é Amo. vida. É vida. A pessoa que não gosta de paçoca, eu já falo que eu preciso perguntar duas vezes para a pessoa. Eu tenho uma amiga que ela não gosta de paçoca, espero que ela não esteja me ouvindo, que é a Juliana. E aí, não é a Juliana do Sustenta Aqui que acabou de chegar, é outra Juliana. E essa minha amiga, ela não gosta de paçoca. Eu falei, olha, no dia que você aprender a gostar de paçoca, você vai ver que paçoca é vida. É vida, gente, é vida. A Fernanda Molinari, que está aqui conosco também, está falando que aqui a gente tem pinhão. E assim, não dá para viver sem Ah! pinhão, né, gente? Festa junina sem pinhão, não Então, tem como. aqui não tem, acho que não tem muito, né? Tem Você está algumas perdendo. regiões, mas eu conheço pinhão, já comi pinhão quando eu fui no sul e eu gostei muito. É algo muito A típico do Juliana frio. da Casa Design também tá falando que não dá para ficar sem festa junina. Não dá. Então, Não, né? não dá para ficar. Muito bem, então, já que não dá A para ficar de gente festa não veio para junina, falar de festa junina. é isso aí. Hoje nós vamos falar sobre os mitos e verdades de sustentabilidade, né? Isso. Então, olha que bacana. Eu tenho que te chamar de doutora, porque eu sei que você é PhD. Eu devo te chamar de Ah, doutora Isa, como é que é? não, você pode me chamar só de Isa, não Tudo precisa de bem, ter essa formalidade, né? Essa tudo minha bem. parte acadêmica, eu costumo brincar que, assim, quem mais me chama de doutor ou quem lembra dos meus títulos é minha mãe. Minha mãe que gosta de falar, minha filha é doutora, minha filha é PhD, Que mas para legal. os meus alunos, para os meus amigos, os reais e os virtuais, Isa Valadão tá ótimo. Então tá bom, Isa Valadão. Isa, eu quero que você fale um pouquinho de você, quero que você se apresente para o nosso público, então, para a nossa audiência. Eu já vou Tá dar bom. spoiler, a Isa, ela frequentemente está na TV, no É de Casa, né? Ela está ajudando ali a equipe do É de Casa sempre. E eu Isso. quero também saber como as pessoas podem te encontrar também nas redes sociais. Hum. Tá contigo. Então, lembrei de botar um filtro aqui, né? Que a pessoa precisa Precisa do nada. filtro.
Tá muito bem. Vamos lá, gente. Então, aqui no Instagram é Isa Valadão Isa, Isa com Z. E lá no YouTube tem um canal singelo que está começando, mas com muita qualidade no conteúdo. Também Isa, só que aí é só Isa Valadão, não tem o Isa depois. Legal. Eu sou professora universitária da Universidade Federal Fluminense, onde eu dou aula de materiais de construção, a parte de laboratório, e também materiais de construção sustentáveis. Então, esse assunto eu gosto muito de falar. Eu sou engenheira civil de formação, e aí, como você já falou, né, eu fiz mestrado, doutorado e fiz pós-doutorado na Itália, quando eu tive a oportunidade de ver essa parte de sustentabilidade mais próxima. Afinal de contas, infelizmente, o Brasil ainda está acordando para essa parte. Lá na Europa, eles já estão um pouquinho mais adiantados, né? Então, eu estudei a parte de resíduos sólidos. E por conta desse estudo, eu fiz uma aplicação dentro de materiais de construção aqui no Brasil, quando eu voltei. E aí eu fui convidada pela Globo para ser consultora lá do programa É de Casa. E aí esse programa me abriu muitas portas, né? Eu acabei voltando algumas vezes. Hoje eu fui como convidada, né? E hoje eu sou consultora do programa, que está com uma cara esse ano um pouquinho diferente, mas está voltando aos pouquinhos ao normal. E me abriu muitas portas, né? Esse contato com as empresas que eu gosto de conhecer, de ir em fábrica, de ver material, de estudar a parte de sustentabilidade mais próxima dos materiais de construção. Isso eu gosto muito. Que legal, Isa, que legal. Essa sou eu. Que legal. Realmente, eu acho que sustentabilidade é um tema bem bacana e profissionais ligados à sustentabilidade, que pensam na sustentabilidade, até porque, como nós conversávamos, porque, para quem não sabe, a gente conversou hoje durante o dia para falar um pouquinho sobre o roteiro, enfim, sobre tudo o que ia acontecer, e a Isa e eu conversávamos muito sobre o futuro do planeta, né, Isa? Sobre a sustentabilidade e a importância de ter profissionais como a Isa, pensando e direcionando a população em relação à sustentabilidade. É como você falou, alguns países como a Itália, por exemplo, já está mais avançada. Há umas 3 semanas atrás a gente conversava sobre a Holanda, por exemplo, que está anos-luz à frente do nosso país. Muita coisa. Mas pouco a pouco a gente vai caminhando para lá também, né, Isa? A gente vai chegar lá. Vai! E profissionais, assim, como eu, você, os nossos colegas de trabalho, os meus alunos, eu falo que eles têm muita responsabilidade nisso. E essa galera que está assistindo a gente, essa galera também é responsável por manter essa sustentabilidade dentro da construção, que já é, assim, já vou até entrar um pouquinho assim, é o setor que mais polui o planeta. A gente extrai muita matéria-prima e a gente gera muito resíduo. Então, das duas pontas. Então, o que a gente vai fazer? Se é o setor que eu escolhi para trabalhar, você também escolheu para trabalhar, Sim. É o setor que é responsável por fazer habitação para todas as pessoas, que a gente não vive mais no mundo naquele tempo das cavernas, né? Que o pessoal escolhia uma caverninha e entrava, a gente tem que construir. E para construir, a gente falou muito essa frase hoje, né? Para construir, a gente precisa destruir, pessoal. E é assim que eu gosto de começar. Para a gente se situar, que a gente destrói mesmo. Só que a gente precisa equilibrar por um outro lado esse meio ambiente. Então, quando eu falo destruir, a gente retira a matéria-prima, a gente usa coisas da natureza e a gente precisa ou devolver essas coisas, como a água, por exemplo, que a gente retira, e se a gente conseguir usar para os nossos processos e devolver essa água ainda mais limpa, a gente estava falando exatamente isso hoje, isso é interferir de forma positiva. E aí a gente consegue equilibrar o que não dá para ser equilibrado, né? A extração de matéria-prima que a gente vai usar. Aí pegar essa matéria-prima e usar com responsabilidade dentro de um parque fabril, de uma planta de fabricação assim, mais consciente, sustentável. E aí por aí vai, a gente consegue falar mais um monte de coisas. Acho que eu já dei uns spoilers aqui. Deu alguns spoilers. Eu quero aproveitar a fala da Isa para dizer que quando a gente fala de sustentabilidade, isso está impetrado na Docol. É um dos pilares da nossa empresa, produzir produtos que proporcionam a sustentabilidade. Mas durante a produção dos produtos também é pensado nisso. No entanto, que quando a Isa fala de devolver água para a natureza mais limpa do que a gente recebe, é porque nós temos aqui no nosso Parque Fabril uma estação de tratamento de efluentes que,
de toda a água utilizada durante o processo de fabricação ou de toda a água utilizada no parque fabril, seja nos banheiros, nas cozinhas, eles vai para essa estação de tratamento, é tratada e nós devolvemos a água para a natureza mais limpa do que nós a recebemos. Isso é respeito com a natureza, né, Isa? Porque, Muito. afinal de contas, é como você falou, é impossível não pegar, né, não usar da natureza. Não tem como, a gente tem que aceitar isso. Tem que aceitar isso e a partir desse momento ver como a gente impacta de forma positiva. E uma maneira é devolver essa água ainda mais limpa. Você fala que é respeito com a natureza, e aí a gente precisa lembrar que nós fazemos parte dessa natureza, né? Então, é respeito com o meio ambiente e respeito com as pessoas que fazem parte disso tudo aí, estamos junto e misturado, né? Isso mesmo. Gente, eu quero aproveitar, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem fazer, a gente está lendo aqui as perguntas de vocês. Nós temos também os colegas de trabalho, a galera da especificação técnica que eu comentei lá no começo, esse time que está espalhado pelo país todo, está aí também para responder algumas perguntas, se vocês tiverem necessidade. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E isso é muito importante. Essa questão dos mitos e verdades eu amei, viu? É um baita tema, né? Eu confesso para ti que quando eu fui convidado para falar sobre isso, ou melhor, para interlocutar sobre isso, para te entrevistar sobre isso, eu fiquei bem feliz, porque realmente tem muito mito e muita verdade sobre isso, né, Isa? Quando a gente fala de sustentabilidade, eu quero já começar a fazer pergunta para ti, então vamos lá. Tá, né? vamos lá. Quando a gente fala sobre mitos e verdades, nós conversávamos hoje sobre o vidro, por exemplo, né? Até teve uma imagem que nós postamos no nosso Instagram. O vidro, ele pode mesmo ser reciclado infinitas vezes ou existe um limite para isso, Isa? Olha, eu fui depois que vocês fizeram essa pergunta, fui até pesquisar, né? Porque tudo que a gente sempre fala é que o vidro, ele pode ser, dentro da sala de aula, é que o vidro pode ser reciclado infinitas vezes. É um material que pode ser. Mas existem algumas vertentes que falam que determinados tipos de vidro, em função do seu tipo de fabricação, de cor, de processos químicos que envolvem, que aí esse vidro ele fica um pouco restrito. Então, na grande maioria, pode sim, mas existem uns mais decorativos, mais que sofrem processos químicos, que aí, dependendo desses processos, eles ficam mais restritos. Olha, não sabia disso. Eu também não sabia, tá? Aprendi pesquisando. E é interessante porque, realmente, a gente imagina que o vidro é uma coisa que vai ser reciclada para sempre, né? E como o vidro é importante na construção, né? Assim como outros elementos da construção. Numa construção, Isa, qual é o produto qual é o elemento de uma construção, durante uma construção, que mais polui? Que menos é sustentável? Qual que é a tua visão sobre qual produto é o menos sustentável? Então, é um produto que eu amo, tá, gente? Eu vou falar, eu gosto muito dele. Eu acho que foi uma grande descoberta para a humanidade. Amo dar aula disso, falo bastante em sala de aula, mas na minha opinião é o cimento. O cimento? É sério? O cimento. Nossa, nunca ia pensar. O cimento, ele tem um processo de extração, né, de matéria-prima, assim como o aço também tem, assim como a cerâmica, como outros. Mas o grande diferencial dele é que ele precisa de um insumo energético muito grande. Ele precisa de uma energia muito alta para ele ser fabricado. O cimento, se eu não me engano, ele é... O coque, que é um produto intermediário dele, eu acho que ele é fabricado a 1.700 graus Celsius, se eu não me engano. Então, assim, é um insumo energético muito grande. A cal, por exemplo, que é um equivalente do cimento, mas assim, nem chega nem aos pés da resistência mecânica, mas também é usado como aglomerante e tudo mais dentro da construção civil. A cal precisa de 400 graus Celsius, mais ou menos. Então, só para você ter uma ideia da diferença de energia, de insumo energético. Quando a gente fala de insumo energético, que a gente precisa ter queima para gerar o fogo, gente. Vamos pensar assim, né? Preciso gerar um fogo, preciso gerar um calor. E aí, quanto maior essa quantidade de calor, maior é o insumo energético que eu preciso dentro dessa fábrica. Então, o cimento, ele tem essa característica. Porém,
dentro do seu processo de fabricação. A maioria das fábricas hoje de cimento pegam pegam resíduos de outras empresas e inserem dentro da fabricação do cimento, o que torna o cimento um pouco menos poluente ou mais sustentável, né? Conseguem reaproveitar resíduos tanto para a parte energética quanto para matéria-prima, sabe? Você está me ouvindo bem, Otto? Tô te ouvindo bem. Ah, tá. E então eu acho que é o cimento. Apesar de eu gostar muito, eu considero o cimento um grande avanço. Uma vez fui num psicólogo, e o psicólogo me perguntou esses testes de psicólogo. Meu marido é psicólogo, tá, gente? Então não tô desfazendo nada, não, mas é a minha. Vou dar o exemplo do que ele me perguntou. Três coisas que eu queria levar para uma ilha deserta, né? Assim, para não morrer e tal. Aí eu falei fósforo, um filtro e cimento, um saco de cimento. Aí o cara ficou pensando, até hoje ele não entendeu a minha resposta, mas eu fui prática, tipo, vou sobreviver mesmo, né? Porque com cimento misturado com terra, ó. Levanta-se uma casa bem simples. Levanta-se uma casa. Bem simples. Eu não pensaria nisso, eu não levaria um saco de cimento. Não, eu até acho porque que é muito ninguém. pesado. Meu marido, quando eu falei, ele falou, não acredito que você falou isso. Eu não sei nem porque que o homem me perguntou isso, mas ele perguntou. Foi assim que eu respondi. E o que você traz de experiência lá de fora? Você falou que estudou na Itália. E o que você vê de construção sustentável lá fora que pode ser o futuro do nosso país para transformar as nossas obras em obras mais sustentáveis? O que você viu lá fora? Eles têm muito cuidado com o resíduo gerado, né? De uma forma geral, então, dentro das casas, todo mundo já tem os locais organizados, por exemplo, que até hoje a gente ainda não conseguiu fazer isso aqui no Brasil, que é a parte de coleta seletiva de lixo, que é uma coisa muito simples de se fazer. Lá eles têm dias de coleta separadas, que funciona, coisa que aqui não funciona. Mas, assim, de uma maneira geral, a parte de construção ou do viver, né, da sociedade, eu acho que o que mais interfere, o que mais me chamou atenção, a Itália também tem, mas a Espanha, ela tem isso até muito mais vivo, que são os espaços públicos, os espaços coletivos, não só públicos, né? Mas os espaços de convivência das pessoas, assim, mais arejados, o mais ao ar livre possível, com bastante natureza envolvida. Hoje se fala muito, e vem muito lá de fora, a questão da biofilia. A Juliana do Sustenta Aqui estava por aqui, não sei se ela ainda está, ela fala bastante disso, e a gente ainda não tem isso. Lá fora você tem ruas que você consegue transitar junto com os carros e tá tudo muito interligado com a natureza. Então, o carro passa, criança tá brincando, tá tudo verdinho em volta. Não é que a construção sustentável seja só verdinho, tá, gente? Mas é que quando você consegue trazer a natureza para mais próximo, para perto de você, a gente se sente melhor, a gente se sente bem. O ser humano se sente melhor. Então, esse espaço de convivência coletiva, que é o que a gente também está bastante sentindo falta hoje aqui no Brasil, né? Todo mundo. É verdade. Eu acho que é o que eu trago de mais interessante lá de fora. Que legal. E tu achas que a gente está a quantos passos disso? Tu acha que a nossa população vai chegar quando nesse patamar? Quando a gente vai conseguir ter isso muito próximo de nós, brasileiros? Então, nosso país é um país de dimensão continental, né? O comportamento que se tem no sul é bem diferente do que se tem no norte, nordeste, e algumas coisas se aproximam do sudeste, mais ou menos, né? Então, eu acredito que partes do país, né, cada um no seu quadrado, do seu jeitinho, vão se ajeitando e tentando subir mais um degrau, sabe? Então, eu vejo muito assim, o pessoal do Nordeste, do Norte, eles têm o Centro-Oeste também, tá, gente? Não esqueci, não. Mas o Nordeste e o Norte, eu acho que isso é mais específico dessa convivência mais do lado de fora. A gente tem cidades menores, talvez isso ajude.
Então, o cidadão ele consegue, independente de classe social ou de faixa etária, se relacionar de uma forma mais equilibrada com a natureza do que a gente aqui do Sudeste, por exemplo. Né? O Sul, eu acho que o Sul é mais evoluído, sabe? Nessa parte. Não é porque você está no Sul, não. Mas eu vejo muitos bons exemplos de construção mais sustentável vindo do Sul. Eu não tenho esse número, mas eu acredito que as certificações no Sul seja tem um número maior do que no Sudeste. Apesar de ser no Sudeste um maior grau de industrialização, então onde estão presentes grandes empresas de tecnologia, até empresas de fora. Então a gente está caminhando para isso. Financeiramente, né, o Sudeste tem mais aporte de financeiro mesmo em função dessas indústrias, mas o Sul, mesmo assim, consegue dar um banho, né? Meu amigo Pulo do Gato está aqui e ele está falando exatamente que o Sul é top mesmo. E é mesmo. Nós temos pinhão. O pinhão. É verdade. Aproveitando, já que a gente está falando aqui, vamos interagir um pouquinho com o pessoal. O Pulo do Gato, construção, está dizendo que ele tem mais de 15 árvores no terreno dele. Isso é muito importante para a sustentabilidade, né? A Isa me comentava hoje sobre a reserva da Tijuca, é isso? Que Floresta da Tijuca. Floresta da Tijuca. O Pulo do Gato é do Rio de Janeiro. E olha como eu entendo do Rio também, né? A Floresta da Tijuca... Venha conhecer, vou te levar para Foi plantada por Dom Pedro II e hoje é uma das mais importantes florestas para o Rio de Janeiro, né? E na verdade é a maior floresta urbana, eu acho, da América Latina. Tem um número assim, sabe? Bem expressivo. E foi exatamente a Floresta da Tijuca que foi plantada mesmo na época de Dom Pedro II, ela foi super importante nessa época de seca que teve, né? O Rio não sofreu tanto por conta de ter essa floresta ali bem no centro, bem no coração da cidade. E ela contribui muito para a manutenção da temperatura mais amena, da qualidade do ar. E olha que interessante. Não sei se você conhece Maringá, que é no Paraná, e Maringá tem uma condição de cidade que é muito arborizada. E é muito interessante porque mesmo em dias de muito calor, você consegue caminhar tranquilamente pela cidade porque tem muita sombra de árvore. Então a temperatura baixa, circula um vento gostoso e a cidade inteira é uma delícia. Olha a importância de a gente ter a sustentabilidade e plantar de forma consciente, né? Olha só, Isa, o B. Costa está falando que sobre a Europa, né? Nesses lugares o consumo de água na fabricação dos insumos da construção é menor do que aqui. Isso é uma pergunta. Sim. Sim, é menor. E ele tocou no assunto, eu não estou conseguindo acompanhar, mas você tá, né? Não tem problema. Ele tocou num assunto muito importante. A gente tem uma coisa que o Brasil está descobrindo agora, que é a avaliação do ciclo de vida dos produtos. Todos os produtos, tá? Independente seja da construção civil ou não. Mas aí a gente está falando da construção civil. Então, quando você vai avaliar desde a extração lá da matéria-prima até o pós-uso, né? Depois que esse material não tem mais utilidade, qual é o tempo de utilidade, de vida útil desse produto? E o que acontece com ele? Depois, quando ele é descartado, se ele pode ser aproveitado ou não, isso tudo é o ciclo de vida desse produto. E aí, lá na fase de fabricação, dentro do Parque Fabril mesmo, dentro da fábrica, se você consegue fazer reutilização da água, é ok. Agora, se você consegue avaliar dentro desse seu processo aonde você deve retirar a água para tratar, é mais legal ainda, porque muita gente pensa que é só no final do processo que você deve tratar a água, por exemplo, tá? Que tratar a água é importante, porque você não vai jogar água suja para o rio de novo e você vai deixar de captar mais a água desse rio, né? Você vai fazer a recirculação ali dentro. Mas dependendo do ponto de fabricação que você pega essa água, retira do processo e faz o tratamento, você consegue mexer, inclusive, na diminuição do consumo energético para essa produção. Olha só. Então, porque se você trata menor quantidade de água,
você vai estar usando menos energia, né? Então é Claro. tudo relacionado. Mas às vezes a gente lá no início de um processo, tô dando um exemplo, tá, gente? Às vezes no início de um processo a água suja mais. E depois daquele ponto, ela não se suje tanto. Então, fazendo essa avaliação aonde eu deva fazer um tratamento de água, isso é muito importante. E lá na Europa, eles conseguem fazer essa avaliação de forma melhor, porque eles já fazem há mais tempo. As grandes empresas, as empresas mais responsáveis, ambientalmente falando, inclusive, elas já fazem essa avaliação e elas já têm essa percepção e vão trabalhando para que essa sustentabilidade dentro do seu processo ela se permeie e vai aumentando cada vez mais. Isso reflete na qualidade do produto. Isso reflete no ciclo de vida desse produto todo. E na hora que eu tenho um produto que, além disso tudo, que ele dure mais, independente desse processo específico de água, isso também é muito legal para o meio ambiente. Porque eu vou demorar mais tempo para jogar esse produto fora. Aí, se eu vou demorar mais tempo para jogar fora, significa que eu vou demorar mais tempo para ter que comprar outro. Ou seja, esse outro vai precisar de menos matéria-prima extraída da natureza. Então, vai se ganhando nas duas pontas. E é isso que a gente tem que avaliar. Isso é um ponto importante. Nós conversávamos hoje também sobre isso, né, Isa? É. E eu falava para ela que os produtos da Docol são produtos que são feitos para durar para sempre. Até a nossa garantia, que é vitalícia para uso residencial, prova isso. Os produtos são feitos para durar para sempre. E quando eles estragam, se estragarem, né? Quando eles estragam e se estragarem, você consegue repará-los trocando pequenas partes do produto e deixando ele viver mais um monte de tempo para frente. Então você acaba sendo sustentável porque você não precisa comprar uma nova torneira, né? Você não precisa comprar um novo produto. Ou Olha até mesmo... o valor agregado aí. Esse valor agregado é muito mais do que o monetário. É um valor sustentável que a gente não consegue quantificar. Às vezes as pessoas deixam de escolher um produto que é mais sustentável, que dura mais, por diferença de valor financeiro mesmo. Mas não fazem essa balança. Não fazem assim, daqui a 5 anos você vai ter que comprar outro. Se você comprasse 2, vai sair até mais caro do que você fazer essa conta, de repente, né? Estou dando um exemplo. Então, claro. Isso é muito significativo para o ponto de vista da sustentabilidade. Sim, eu perguntava para a Isa até assim, ó, quando foi a última vez que ela trocou a cuba de inox da cozinha dela? Porque hoje, como nós temos a nossa parceira, que é a Mecal, ela também produz inox. E olha que interessante, você coloca a cuba na sua casa e quando é que você vai trocar? Talvez nunca. E olha como isso é importante. Muitas vezes a gente acaba comprando um produto mais barato, como você falou, e aí o que vai acontecer? Você vai ter que trocar aquele produto logo, né? E aí vai ter toda a questão de eu vou ter que buscar insumo na natureza, eu vou ter que degradar a natureza, eu vou ter que produzir, quanto eu vou gastar. É o transporte, que aí tem emissões atmosféricas. Tudo isso está envolvido junto e misturado, né? Assim, ó, você que está nos assistindo agora, tá olhando para esse teu celular aí, você sabe a quantidade de coisas que foi necessárias para produzir ele? Isso é legal, né? Coisa. Muita coisa. E a gente troca de celular todo ano, então isso é o consumo, né? Isso é talvez não pensar na consciência, mas dá para reciclar. Porque olha só, até falei pra Isa e a Isa falou, é sério? Eu falei, as torneiras podem ser recicladas, né? Porque como ela é feita de latão... Amei isso, gente! É demais. Uma torneira, como ela é feita de latão, nós conseguimos reaproveitar este latão. Então, a Docol propõe isso. Se o metal não tiver mais jeito nenhum de ser reparado, por algum motivo, sei lá, né, não deu mais certo, nós conseguimos... esse produto pode ser encaminhado para reciclagem sem problema nenhum. Isso é muito bacana. E, na verdade, é importante falar que ele já vem de uma sustentabilidade anterior, porque o latão são 21 elementos, né? Que eu aprendi isso, são hoje, 21 elementos misturados. E esses elementos de elementos metálicos, de ligas metálicas, que já vêm de materiais que foram reciclados, ou seja, que já jogaram fora. E aí a gente está dando uma segunda vida, né? Fazendo a reciclagem literalmente. Estou mudando toda a estrutura desse material, transformando num material top, né? De qualidade, de design,
Isso que mesmo. valoriza essa sustentabilidade, que diminui o uso da água. E aí depois, na hora de jogar fora, esse produto ele não precisa ser jogado fora. Ele pode voltar para dentro do processo. E aí fica um ciclo fechado, que é o que a gente mais gosta dentro da sustentabilidade, principalmente ligada à construção civil. A gente deixar de extrair matéria-prima e deixar de gerar resíduo sólido. É o uso consciente. E olha que legal, você falava sobre o consumo da água, né? Quando nós falamos de consumo de água, todos os produtos do Col economizam água, ainda que você não perceba que está economizando. E te oferece a mesma qualidade de uso que qualquer outro produto. Então, as pessoas que usam os nossos produtos estão sendo sustentáveis, porque o produto foi pensado na sustentabilidade, ele veio de uma cadeia sustentável e ele economiza água sem deixar de perder o conforto, né? Sem te oferecer o conforto, sem deixar de te oferecer o conforto. O conforto. Então, isso é bacana, que é importante para o dia a dia de uma nova obra, de um novo projeto, né, Isa? Sim, e eu queria dar um exemplo de uma pecinha que muita gente nem sabe que ela existe, que é o arejador. Né? Ou tem gente que chama de aerador também, não está errado, mas porque coloca ar dentro, né? Então, o que o arejador faz? Ele aumenta a área de contato da água e diminui a quantidade de água que está descendo. Por quê? Porque coloca ar, né? Então tem espaço vazio, ar e a água. E aí a gente consegue lavar a mão com com certo conforto, que eu tenho ali aquela área comportada pela água, mas não é uma água inteira, né? A água não vem de uma vez só, e isso é economia. Só que você sabia que não é todo mundo que conhece que existe essa peça? É mesmo? Infelizmente né, Isa? Eu comecei a descobrir isso nas palestras que eu vou dar pelo Brasil todo, sala de aula dentro da universidade. Então, assim, independente de classe de faixa etária e de classe social, de todos os níveis, tem pessoas que não sabem, ou por falta de atenção, ou por falta de acesso mesmo. E em relação a isso, o Sul e Sudeste conhece e usa mais. Hoje existem várias obras de construtoras que já são entregues com arejadores, porque tem produtos no mercado que já vem acoplado, não vem separado, né? Sim, isso Mas mesmo. no Norte e Nordeste, a gente ainda tem produtos que não fazem isso. Eu tenho uma aluna minha aqui da UF, eu peço para eles sempre botarem hashtag aluna UF, aluna UF. Que legal. Saber, seja bem-vinda. Eu vi que teve uma pessoa aqui falando que o semestre dela já valeu a pena pela aula de hoje. A Elisa Almeida. Elisa é minha aluna também, Elisa? Não? Depois me fala aí. Olha que legal. O B Costa vem falando perguntando, na verdade, isso é uma peça que se compra separada ou vem junto com a torneira? Nos produtos do Col, vem com a torneira. Todos os nossos produtos em portfólio já acompanham o arejador. Se na sua casa não tem, você pode procurar numa assistência técnica da Docol, se for um produto Docol, se for um produto de uma outra marca, você pode buscar na assistência técnica dessa outra marca, que geralmente ela se vende à parte. É um produto que custa pouco, não é nada muito caro. É bem baratinho, já, bem baratinho. E o consumo e a importância que tem para a natureza é gigantesco, tá? E olha que legal, Isa, nos projetos de Minha Casa e Minha Vida do governo, é uma das condições para que um produto que vai trabalhar com hidráulica entre, né, na casa, é que ele tenha arejador. Olha que interessante. Ai, que legal, eu não sabia disso. Amei. Sim, amei, é bem importante. O governo pensando aí no futuro, né? A Elisa Almeida falou que infelizmente não é minha aluna. Sempre há uma oportunidade, né, Isa? Eu amo receber essas mensagens de carinho. E eu gosto muito de dar aula, já dava aula para as minhas bonecas. E gosto muito, Elisa, pode ficar por aqui com a gente no Instagram. Ela é de Lavras, Minas Gerais. Amo Minas Gerais. Eu sou um pouquinho mineira. Eu tenho uma parte da família que é de mineira. A parte que cozinha bem, diga-se de passagem. Olha, muito bem. E por gostar tanto de festa junina também, né? Claro. A festa junina do mineiro não falta pão de queijo, inclusive. É verdade. Olha que legal. Eu quero te perguntar uma coisa sobre sustentabilidade ainda. Você acha que isso é uma moda que vai passar ou é algo que vai ficar para sempre? Olha,
antes desse momento nosso de pensar de reclusão obrigatória, já estava vindo para ficar. Agora que as pessoas pararam para pensar, pararam para sentir, vivenciar os seus ambientes internos, as suas casas, pararam para olhar o que estava dando certo dentro de casa e o que não estava, a sustentabilidade veio para ficar e muito. Por quê? Porque as pessoas começaram a identificar que elas precisam do negocinho da natureza ali envolvido, que elas precisam de ter ventilação. Ter ventilação em casa é sustentabilidade. Precisam de luz natural, né? A questão do lavar as mãos com maior conforto, o tomar um banho, sabe? Com mais conforto. As pessoas começaram a prestar atenção nisso. Pessoas que não sabiam, por exemplo, o que é pressão de água. Né? As pessoas, e isso precisa ser dito, acham que qualquer produto, chuveiro, torneira, cabe em qualquer casa. Né? E quando a gente tem casas com final de ramal, a gente estava falando nisso, né? Ou com uma altura de água dentro da coluna d'água, ou seja, a altura da caixa d'água baixa, ela tem menos pressão dentro da sua tubulação, né, de casa, né, que passa a água, e isso faz com que ela precise escolher melhor os produtos que ela vai colocar dentro de casa. Porque não é qualquer chuveiro que vai funcionar com pouca pressão. Não é verdade. Qualquer torneira que vai funcionar com pouca pressão. Então, as pessoas começaram a aprender isso, por exemplo. Que legal. E já que é algo que não será passageiro, já que é algo para o futuro, você acha que a tendência e as práticas sustentáveis são ainda caras no nosso país ou são caras de uma forma geral no mundo todo? O que tu acha disso? Assim, caro é hoje um conceito que hoje realmente temos que falar que é um conceito relativo, né? Mas assim, quando a gente fala de acesso à maior parte da população, né? E aí a gente está falando de valor monetário mesmo, ela já está baixando. Tudo que tem tecnologia envolvida, pesquisa, sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, é muito importante falar que as empresas sustentáveis, elas valorizam os seus funcionários. Significa que paga tudo que precisa pagar e às vezes um pouco mais, seguro, cuidado com o funcionário, com hora de trabalho e tudo mais. Isso tudo custa dinheiro. Então, isso tudo tem que ser diluído, é preciso que seja diluído dentro do valor do produto. E o que mais a gente quer é que empresas tenham cada vez, essas empresas, Isa? Voltou, estou te ouvindo de volta. Estou te ouvindo de volta. Ai, gente, eu fiquei até suei agora. Tá com todos os pauzinhos, gente. Eu não tô entendendo. Tem todos os pauzinhos ali da internet, mas é a hora, né? Acho que essa hora tem uma certa... Não sei. Mas já voltamos. Tá tudo certo. Voltamos. Então, eu tava falando das empresas que valorizam os profissionais. E aí isso tudo custa dinheiro e a gente precisa falar que as empresas que têm produtos sustentáveis, elas, assim, a gente é super a favor de que tenham lucro também, para que esse valor ele seja reinvestido em tecnologia, em cuidados com o profissional e que esse ciclo se perdure, né? Mas a gente já tem a maioria dos produtos com acesso, com essa tecnologia acessível para a maior parte da população. O exemplo que você falou que a gente já tem lá como exigência do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que é para a população de menor renda, o arejador, por exemplo, né? É um exemplo único, mas é um exemplo que a gente consegue, se a gente pesquisar, a gente consegue ver outras situações. Claro que aquilo que é novidade, claro que aquilo que traz maior tecnologia agregado, ela tende a demorar um pouquinho mais desse valor se diluir
Porque quanto mais se fabrica, gente, menor é o valor individual desse produto, né? Sim, Então sim. tende a ter um valor maior no início e depois vai se diluindo. Muito bem. Acho que é E isso. Isa, não, sim, perfeito. E aproveitando então que nesse momento todas as pessoas estão em casa, estão se reinventando, quais são as dicas de sustentabilidade e de uso consciente das coisas de casa que tu pode nos dar? Porque afinal de contas está todo mundo em casa, né? As pessoas estão em Tá. casa, Quem estão pode usando estar em muito. casa, né? Quem pode estar em Quem casa, é pode estar em claro. casa. Mas quem pode estar em casa talvez esteja tomando aí uma água com gás ou uma água na sua garrafinha plástica. E o que tu pode dizer disso pra gente? Quais são as dicas que Ah, tu dá? então, olha, Olha eu chamando, né? não é? Eu É, gosto, onde a gente pode falar, em vez do copo de plástico. Aqui, na verdade, eu tenho os dois, né? Tô com a água no copo de plástico, esse daqui é retornável, muito mas eu bem, prefiro cerâmica, né? Que é a claro. xicrinha. Mas a gente tem a possibilidade de já tirar da torneira, do filtro, uma água já gaseificada, falei certo? Sim, perfeito. Né? Gaseificada. Isso é uma coisa que lá na Itália já é comum, sabia? É Mesmo? comum a água, ter a água gaseificada, né? É a Uhum. frisante. Água Nossa, frisante e a naturale, né? Então, a gente sempre tem essas duas águas bem à vontade. E aqui no Brasil, a gente está começando agora. Meu marido, por exemplo, gosta muito de ter essa opção da água frisante, né? água com Que é a gás, né? gaseificada aqui. E aí a gente tem produtos que trazem essa facilidade, né? Mas eu vou te Sim, contar que eu gosto daquela outra. Posso falar? Que eu claro. já te falei mais cedo que eu gosto mais. É a que já sai com ozônio. Por quê, gente? Porque eu sou mãe, eu sou dona de casa, né? Então, eu gosto de fazer uma salada e sou gordinha, vivo de dieta. Então, tô sempre ali na salada e tal. E aí, para lavar o alface, aí a gente escuta que tem os negócios dos agrotóxicos que vem junto e tudo mais. E aí você tem a possibilidade de ter o ozônio na água, e aí esse ozônio ele mata a maioria dos micro-organismos e Sim. ele acaba com a maior parte, a imensa parte dos agrotóxicos ali presente. Então, para mim, essa foi a grande invenção do século. Que legal. A De Isa tá verdade. falando, o que a Isa tá falando Fala os nomes, né? Que eu não... nós temos a Docol Pronto, que é o nosso produto que entrega 6 tipos de água e que vai chegar agora no mercado para venda, né? Um produto Muito. O nome é fantástico. Docol Pronto. Docol Pronto, aham, porque ela já tem as águas Perfeito! prontas, né? É Ai, fácil. perfeito. Então, as pessoas já devem ter visto vídeos dela e tudo mais, mas Tá é um muito produto legal. fantástico. E esse segundo produto que a Isa comenta é a do Ozônio, que nesse momento de pandemia, nesse momento em que as pessoas estão em casa, realmente estão se reinventando. Inclusive, até o lema do produto é a reinvenção da água, porque realmente né, Isa? A possibilidade de você matar 99% das bactérias, tirar 75% do agrotóxico da É uma comida. segurança muito grande para gente que é mãe, que é esposa, que está em Sim, casa. Que eu estou fazendo a comida para minha família, porque eu cozinho, tá, gente? Não justo. cozinho tão bem igual o meu marido, que ele, graças a Deus, cozinha bem, mas eu cozinho também. E a gente ter essa segurança é muito seguro, sabe? É menos uma angústia pra gente. Sim, é verdade, é verdade. Muito bem, Isa, nós já estamos chegando ao final, já estamos aí, já Ah, decorremos 50 para! Tinha minutos da mais um nossa monte de live. coisa pra gente Pois falar. é, mas é Ai, que o meu mais Deus. importante de falar de tudo isso é que essa semana é uma semana diferente, né? Porque, Essa porque essa semana é semana. a semana do meio ambiente, certo? Sexta-feira, né? Isso. E o que Isso, você sexta-feira, dia 5. e qual é a tua mensagem final sobre a sustentabilidade, sobre o meio ambiente? O que tu queres deixar de mensagem para os nossos espectadores nessa semana tão importante? Ai, obrigada por você ter aberto essa oportunidade. Eu acho muito importante falar para as pessoas. O que eu acho, o que eu gosto de falar, é sempre de um consumo racional, tá? Não é a gente levantar a bandeira que a gente não vai tirar mais recurso natural para fazer mais construções. Não, a gente levantar a bandeira que a gente vai corrigir os problemas que a gente acarreta na hora que a gente extrai o recurso natural. Ou levantar a bandeira de que vamos diminuir essa extração
E a gente não precisa diminuir essa produção, a gente vai diminuir essa extração, porque a gente está diminuindo também o resíduo que vai lá para o lixão, na maioria das vezes para o aterro, né? Lixão é onde deveria, o aterro é onde deveria ir, mas vai mesmo, muitas das vezes, é para o lixão, que é um lugar infelizmente sem nenhum controle, né? A gente tem uma lei aí que já está completando 10 anos e que ela ainda não pegou, né? No Brasil tem esse negócio de lei pegar, não pegar. Então, é ter um consumo consciente, é escolher produtos, e quando eu falo produtos, da construção civil, é o vestuário, é o celular, é um mouse, é uma lâmpada. Quanta gente escolhe ainda a lâmpada errada? É porque a lâmpada de LED, ela custa um pouquinho mais caro, mas ela dura muito mais. É o exemplo da torneira, né? Então, quando a gente tem a possibilidade de um metal que pode até ser um pouco mais caro no valor financeiro ali, mas o valor agregado dele é imensamente maior, porque ele vai durar mais, a manutenção dele. Então, é uma palavra que eu sempre me embolo para falar, manutenção. Eu não vou tentar falar, que não que eu vou me enrolar, mas é a quantidade de manutenção ao longo da vida da casa, sabe? Você tem que diminuir a quantidade de coisas a serem feitas, porque a maioria das construções o pessoal faz só para durar 5 anos, que é o que as construtoras precisam dar de garantia, né? Na questão de lei, de legislação. E aí não se preocupam com a vida útil. Então, na hora que a gente consegue fazer esse consumo consciente, escolhendo produtos de forma mais sustentável, né, incentivando a fabricação de materiais cada vez mais sustentáveis, isso é sustentabilidade de verdade. Que bom, é isso mesmo. É pensar no futuro, não comprar só o mais barato, porque mais barato é mais barato. O mais barato nem sempre é o mais barato, porque no final das contas, né, tem que fazer a conta toda. Tem que fazer a conta toda, é isso mesmo. Isa, foi um baita prazer. Eu amei, Arthur. Muito obrigada. Foi muito legal. Eu acho desde que de manhã nós começamos a conversar e até agora, eu acho que foi muito cativante essa conversa. Até a Fernanda Molinari está falando aí que foi a Isa, que aula maravilhosa ela está falando. Ai, que bonitinho. A Elisa está agradecendo muito por ter agregado conhecimento. Eu vou tomar um café com você, me manda um direct que a gente combina. Eu acho que eu vou em Joinville esse ano, hein? Tô sentindo que eu vou em Joinville esse ano. Precisamos te trazer aqui. Então vamos marcar esse café, porque eu amo café também. Claro. E até a Maria está falando aí, a Maria resolve reparos, está falando que realmente o barato sai caro. E sai mesmo, né? Nós temos que pensar no futuro do nosso planeta e o que nós vamos deixar para as próximas gerações. E o uso consciente do que a gente tem hoje é o que vai dar manutenção para o nosso futuro. Sabe, Isa, há um mês atrás a gente conversava sobre isso e em 2050, se nós continuarmos no consumo que nós estamos hoje, nós precisamos de 3 terras para alimentar a população durante 1 ano. Então, a gente não tem 3 terras, a gente tem uma só. Então, olha que interessante. Precisamos pensar em sustentabilidade mais do que nunca nessa semana, né? Já é para sempre, mas nessa semana nós precisamos pensar mais do que nunca na natureza. Sim. Isa, foi um prazer. Muito obrigado por ter estado conosco. Amei nosso bate-papo. Muito obrigada. De nada. E, gente, tchau, se vocês precisarem... Beijo. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, se vocês precisarem de ajuda do nosso time, por favor, busquem a Docol. E fiquem ligados que nós teremos mais lives aí no decorrer dos próximos dias. Isa, tchau, pessoal. Tchau, gente. Valeu, beijo. Tchau. Boa noite. Boa noite.